Olá, pessoal. Boa noite. Sandra, designer e conforto, hoje vai ser a nossa entrevistada, né? Então vamos lá. Boa noite para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, acho que tá fazendo um reflexozinho aqui no meu óculos. Melhor tirar, né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Sandra Bernardes, sou designer de conforto. Eu sou designer, né? Minha empresa chama Designer de Conforto. Já sou formada há 24 anos, tá, no segmento, e atuo como designer há uns 15 anos mais ou menos, e como gestora de obras, né, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu mais trabalho com isso. Então, dentro, né, dessa ramificação toda, eu fui melhorando cada vez mais e fui entendendo um pouquinho sobre o meu nicho, né, porque na verdade eu nem sabia que chamava nicho, depois que eu vim futuramente, recentemente que eu vim descobrir. Então, até entender tudo, né, esse mundo, eu vou falar desde o princípio para vocês entenderem mais ou menos como foi questão de escolhas. Bom, resumindo, eu sou casada, aliás, eu fui casada, né, hoje eu sou viúva, faz um ano que eu fiquei viúva, né, agora no mês de abril. E assim, ele foi meu primeiro namorado, primeiro marido, claro, o único marido. E nós casamos, né, e infelizmente aconteceu dessas coisas o ano passado. Sou mãe, tenho 2 filhos, André Felipe, de 24 anos, e o Guilherme Augusto, de 19. Sou mãe da Nina, também da minha cachorrinha, que me dá... É um mimo, somos só nós 2 mulheres aqui em casa, né? E eu me formei, a minha primeira formação, eu comecei saindo do colegial, né? É sempre aquela dúvida, mas e aí, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, enfim. E aí eu decidi fazer designer, era técnico, né? Designer de interiores. Eu optei por fazer, era um curso que não era muito concorrido, mas precisava fazer um vestibular. E aí eu me inscrevi, fiz o vestibular, passei e comecei, mas eu era jovem ainda, né? Era muito jovem. Eu troquei de escola, né? Então eu estudava num período da escola da tarde, eu fui pra noite. Aqui em São Paulo, no Brás, eu fui estudar no Brás, né? Então o Brás é um pouco perigoso, é bem diferente da situação que eu tinha aqui com o colégio, né? Mas aí fui me adaptando, os horários, tudo. Eu parei de estudar, eu estava finalizando quando eu engravidei, né? Daí eu só finalizei e não fiz faculdade na sequência, né? E aí veio criança, eu fui cuidar de filho, eu fazia estágio nessa época na Teodoro Sampaio, numa região aqui, que a gente tem muitas lojas, né, de móveis. Então eu fiz estágio lá, a gente ainda tinha prancheta, a gente desenhava à mão, né? Tinha as penas para caneta para você poder escrever. Para quem conhece esse mundo de desenhos e projetos aí de 20 anos atrás, sabe como que é, né? Foi bem assim o começo de tudo. A aranha, a gente tinha umas coisas assim fantásticas, né? Que hoje eu vi lá no Museu do Café em Santos, quando eu estive lá. Eu vi todas essas coisas de projeto, desenho, tinha lá, muito legal. E aí eu parei, não trabalhei mais, né? Fui cuidar do filho, enfim. Aí passamos perrengues bem complicado, né? Porque eu já era profissional, mas como eu estava fora do mercado, eu não estava atuando, né? Então deu uma apertadinha na vida, aí eu tive que, né, fazer algumas outras coisas. Não me envergonho, porém eu tive que sair daquilo que era a minha profissão. E fazer bolo, vender torta nas feiras, né? Que tem uma feira que é próxima à rua da minha mãe. E isso para ajudar na renda familiar, né? Então isso foi... Acho que meu filho tinha uns 2 aninhos, mais ou menos. E aí eu deixei de atuar para poder, né, salvar a família. E apesar que não era salvar, né? Porque tinha o marido que já trabalhava, né? E aí, ó, a Terezinha tá dizendo que tem o kit, tá vendo? É muito importante. A régua T. A régua T era um tormento pra levar pra escola, mas tinha que levar e a gente carregava ela aqui, né, nas costas. Era muito engraçado, mas era uma fase assim, foi uma fase muito boa. Eu até
eu gostava mais dessa fase do que da fase do CAD, né? Que veio logo depois. Logo depois não, né? Depois de quase 10 anos. E aí, o que eu fiz? Eu passei por essa fase, né? De estar trabalhando com essas coisas para melhorar a nossa situação. E decidi que eu precisava voltar para o mercado, né? Então eu voltei para as lojas de imóveis. Comecei a trabalhar de novo nas lojas de imóveis, né? Trazendo aí um pouquinho daquilo que eu sabia, mas aí já estava entrando o CAD, e era assim, era super caro, chamava CAD 14, se eu não me engano. E eu lembro que eu fui numa palestra da Deca na Avenida Brasil, uma palestra tinha assim eventos, né, para decoradores, e eu ganhei o curso. Me inscrevi lá e eu ganhei o curso, e eu fiz o curso. E esse curso me ajudou bastante, né? Porque era assim, eu não tinha computador naquela época, mas as empresas da qual eu trabalhava, que eu prestava serviço, eles pediam. Eles pediam que você tivesse experiência. Então ele me auxiliou bastante. Apesar de eu desenhar muito pouco, porque eu desenhava ainda na prancheta, depois que a gente foi implementando o sistema, tal, foi nas lojas, aí que foi mudando, né? Mas o CAD também, ele era só para fazer levantamento, viu? Porque a gente não tinha móveis, não tinha nada, né? Não existia. A Terezinha começou no 12, em DOS, era isso mesmo, tipo comando, né? Era uma coisa assim bem louca, bem louca mesmo, surreal. Você mostrar isso hoje pra galera, a pessoa fala, nossa, do Arco da Velha, né? Mas era o que tinha, né? E aí eu fiz isso dessa forma, mas aí a vida foi me levando para outros cantos, né? Eu fui fazendo outras coisas, acabei que saindo e fui atuar, porque assim, às vezes eu precisava fazer obra e eu sentia que eu entendia de obra, mas eu não tinha uma experiência muito assim. E aí a gente tinha medo, né? De ir pra frente, de errar. É certo, isso aí todo mundo tem. Mas se você não tentar, né? Mas é difícil. Hoje eu falo, se alguém falar, eu não sei se eu falo, vai, mete as caras, faz. Porque eu sou assim. Né, diferente do meu esposo, que era, não, devagar, quase parando, e eu sempre metia as caras, né, e eu sempre corri atrás das coisas justamente pra assim, tô me testando, né, então eu preciso sempre ver até onde eu posso ir. E hoje eu entendo que pra mim o céu, né, não é o limite, porque eu sou isso que eu sou usada, vou, meto as caras, faço, quebrei muitas caras? Quebrei, claro. Mas faz parte, né? Se você tá no jogo, é pra jogar, então vamos lá, né? E aí eu saí, aí eu tive meu segundo filho, não estava trabalhando na área, e o Guilherme nasceu em 2000. Eu voltei pra área mais ou menos em 2006, 2005, 2006. Conheci uma pessoa que trabalhava com vendas, Andréia, acho que ela não entrou na live ainda, Andréia, gente fina. Foi o primeiro contato que eu tive fora de lojas, porque é outro mundo. Você trabalhar dentro de uma loja é uma coisa, você trabalhar fora de loja é outra. E ela era muito boa em vendas, e eu comecei a trabalhar com reforma. Então a gente juntou. Eu falei, olha, você vende obra, reforma para mim e eu vendo os móveis para você. E aí a gente começou nessa corrida louca. Louca porque a gente ia para os prédios, né? Nessa época tava lançando os prédios na Anália Franco. E a gente trabalhava ali na região do Tatuapé. Então a gente ia para os prédios, a gente fornecia café da manhã, a gente fazia parceria com algumas lojas. Olha a loucura, a gente fazia parceria com algumas lojas de piso, loja de móveis. E a gente pedia dinheiro para eles, ó, a gente vai fazer um café da manhã. A gente preparava o café da manhã e participava dos eventos que tinha, que era entrega, não seria entrega, mas era o café da manhã para instruir como que fazia para receber a entrega da chave do apartamento. Então a gente estava lá nesse momento. Isso era muito importante, porque aí o pessoal conseguia fazer contato com a gente, anotava tudo, né? Era tudo na prancheta, nome, tudo. Não tinha celular, não tinha essa tecnologia toda que a gente tem. Tinha, mas não com essa tecnologia, né? E aí a gente fazia tudo na prancheta, anotava nome, e-mail, telefone, e a gente entrava em contato depois para poder vender o nosso peixe, né? Então a gente vendia os móveis, já vendia a reforma, e nem sempre dava certo, mas muitas das vezes as pessoas conheciam a gente, né? Eu lembro que foi uma fase muito engraçada, que tinha uma pessoa que era conhecida da Andréia,
E ela trabalhava dentro de tipo assim, uma empresa que ela consultava nome, consultava placa de carro, e aí a gente tinha alguns empreendimentos que as pessoas não queriam dar telefone nem contato. E aí a gente pegava a placa do carro da pessoa, ia lá e pesquisava. Aí a gente tinha todo o histórico daquela pessoa. Isso é confidencial, tá? Não conta pra ninguém o que a gente fazia. A André era doida, meu, né? Mas assim, a gente não fazia nada que pudesse levar a gente aí para um crime. Não era um crime, né? A gente só precisava saber o telefone e o contato da pessoa. Alguns corretores vendiam a tal da lista, já vendia, né, essa lista era cara, mas como a gente tinha contato com alguns corretores, favor, então a gente conseguia aí essa lista, né, numa boa, a gente trocava, claro, a gente oferecia outros tipos de serviço, da marcenaria, né, de prestação de serviço, mão de obra, e a gente trocava a lista com eles. Então, assim, esse foi o começo de tudo, né, e aí eu comecei a fazer as obras dessa forma. Só que comecei a perceber que, assim, eu chamava um pedreiro, porque eu não tinha um contato direto com um pedreiro só. Então, a gente tinha uma equipe, ia revezando. Quando eu não tinha obra, eu dispensava, né? E aí, eu comecei a perceber que, assim, eu sabia o que tinha que ser feito, eu pedia para eles fazerem, né, o que precisava ser feito, mas eles falavam, não, tipo assim, olha, eu preciso passar o cano para aquela parede de cá. O pedreiro falava pra mim que tinha que dar a volta no apartamento inteiro pra chegar. Mas eu falava, poxa vida, mas tem banheiro lá, se tem encanamento daquele lado, dá pra trazer pro lado de cá. Eu não preciso fazer tudo isso. Mas eles queriam uma forma de ganhar dinheiro, mulher na obra, né? E isso não era assim, era uma coisa rara, entendeu? Quem tocava a obra geralmente era homem, empreiteiro, não era mulher. E como eu estava entrando, então o que eles pensavam? Vou tirar bastante dinheiro dela, né? Até o ponto em que eu falei, né? Chega que eu preciso entender esse mundo. Porque eu não posso mandar se eu não sei o que eu tenho que fazer. Isso a gente eu já tinha pego várias obras, eu já tá com muita obra. Teve um ano de 2008, 2009, que saiu um empreendimento chamado, como que era? Na Tuiuti. Eu esqueci o nome do empreendimento. Do lado do Parque do Piquiri. Eram 6 torres. Clube Tuiuti. 6 torres. Gente, eu estourei de trabalhar lá. Eu saía de um apartamento, só que assim, tudo pensado. Eu não pegava 4 ou 5 apartamentos. Eu pegava um apartamento, aí um cliente me procurava, eu explicava, falava, olha, nosso empreendimento, a gente está terminando essa fase, a gente já pode começar os projetos do seu apartamento, e assim que a gente finalizar aqui, a gente entra no seu apartamento. Porque eu sempre tive esse receio de pegar muita coisa e não dar conta, né? Então, sempre com os pés no chão, e aí eu fui buscando, né, melhorar, ir melhorando, me aperfeiçoando, e aí lá, esse ano, eu fiquei um ano inteiro ganhando dinheiro, ganhei muito dinheiro nesse Clube Tuiuti. Trabalhava muito, saía de uma obra, entrava em outra, fiz um apartamento de cobertura, inclusive ontem foi aniversário do meu cliente, né, Márcio? Não posso esquecer, Márcio Roberto, hoje ele é doutor. Na época em que eu fiz o apartamento dele, cobertura, ele estava estudando e ele estava em Portugal, se eu não me engano. Ele estudava, né, fazia já já era medicina, eu não me recordo como que chama, me falhou a memória agora. Mas ele estava estudando já lá em Portugal e quando ele voltasse ele já ia poder atuar como médico. E hoje ele é médico, né? E inclusive, né, eu fui alguns anos atrás, eu marquei uma consulta, não tinha me ligado no sobrenome, e quando eu cheguei lá foi ele que me atendeu. Então foi assim, foi muito, muito legal. Fazia anos que a gente não se encontrava, justamente porque ele fazia, né, ele ficava muito fora do Brasil, e foi assim um prazer muito grande. Por isso que eu falo, ó, o mundinho é pequenininho e ele dá voltas. Então, se eu não tivesse feito um bom serviço, um bom trabalho, né, lá, foi a hora dele cuidar de mim, né? Então, aí a gente ia ter, já pensou? Um problema. Graças a Deus deu tudo certo. Foi aniversário dele ontem. Então, essa fase minha lá no Tuiuti, eu aprendi muitas coisas. Peguei muita malícia de obra, dessas coisas todas, sabe? Então, é assim, tudo isso foi enriquecendo. Apesar de eu estar naquelas dúvidas, sabe? Naquele momento que alguma coisa eu tenho que melhorar. E eu tive, né, meio que uns problemas em uma obra específica, que eu estava trabalhando muito tempo aqui na Zona Leste. Eu falei, bom, eu vou para a Zona
sul, ou zona oeste, acho que é zona oeste. Falei, vou trabalhar na zona oeste. Só que uma das coisas que a gente ficou assim, bem preocupado, é porque o cliente ele já veio com tudo resolvido, tudo pronto, foi um cliente de um empreendimento muito bom, grande, e eu costumava confiar. Então, eu sempre colocava, para a obra não ficar parada, eu colocava material na obra para os pedreiros e equipe trabalharem, e esse proprietário me pagava na sexta-feira. Toda sexta-feira a gente fazia um fechamento. E o apartamento estava ficando quase pronto, 2 meses de obra, muita correria, né? E ele precisava mudar, porque ele não era de São Paulo, ele estava a trabalho aqui, e ele precisava mudar, e aquela coisa, ele trabalhava às vezes de madrugada, molecada. Terminamos, o apartamento estava assim, pronto já para entregar. Na instalação de uma pastilha, houve sabe quando coloca a pastilha dá aquela andada assim. E eu pedi até pro pedreiro fazer o serviço, mas era tipo assim, uma sexta-feira no final da tarde. Ele falou, segunda-feira quando eu vier, eu ajusto essa peça e a gente faz a entrega, tudo certinho. Enfim, o proprietário foi no apartamento no sábado e não gostou. Era uma peça, a gente já tinha visto, já estava tudo combinado. Ele não gostou e mandou eu subir, eu estava lá, né? A gente foi fazer alguns acertos. E aí ele já veio falando que ele não tinha gostado, que ele não ia pagar o restante da obra, mas o apartamento estava pronto. Mas isso pra mim foi assim, aquele momento que você conhece o cliente, né? Porque eu sempre brinco, né? Quando a gente fecha um cliente, a gente conhece todas as etapas do cliente, né? O cliente bonzinho, o amorzinho, daqui a pouco ele já não tá tão assim, o dinheiro já vai acabando, daqui a pouco você conhece um monstro, e aí isso vai multiplicando, né? E a gente precisa quebrar, né, esse paradigma aí, que eu quebrei isso com o pessoal do Bora na Obra, né? Depois eu vou falar um pouquinho deles também. Justamente porque você fica com o pé atrás, né? Muito medo, é muito receio, né? E aí eu levei um calote daqueles, né? Daqueles grande. E eu tive que... eu contratei uma advogada, né? Pra poder negociar. Não tive como, ele não quis negociar. Ele só falou assim, vou pagar só o material, a mão de obra eu não vou pagar. Para vocês terem ideia mais ou menos do valor, na época, em 2009, mais ou menos, eu vendi um carro popular, aí na faixa de uns 16, 17 mil reais, para pagar os funcionários e ficar sem dívida com eles. Que eu poderia, né, simplesmente falar para eles, gente, não deu certo, vocês já trabalharam agora, mas isso não é o correto, né? Eu não gostei da forma que ele conduziu comigo e eu não faria isso com as pessoas. Então, isso para mim foi assim uma queda. É uma queda porque estava vindo bem, né, em ascensão, e aí de repente tudo por água abaixo. Então, eu surtei, meu casamento quase acabou, por quê? Porque eu usava dinheiro de casa, as nossas economias, para colocar na obra, e quando o cliente me ressarcia na sexta, eu cobria a nossa conta. Então, vocês podem imaginar como que foi o percalço disso tudo, né? A minha sorte é que o meu marido estava me acompanhando nesta obra, e ele tinha virado meio que sócio, e ele percebeu, assim, que não foi falha nossa, não foi um problema nosso, foi que o cliente já estava... Na verdade, o cliente já sabia o que ele ia fazer, né? Quando ele me contratou, ele já sabia. Isso eu só vim saber depois, né? Conversando com a advogada, tudo, que a advogada fez várias reuniões com ele, enfim. E aí eu pensei bem. Eu falei, não. Falei, agora ou é tudo ou é nada. Ou eu começo, eu volto para as obras de cabeça erguida e vida nova, ou eu não faço mais isso, não quero mais saber de obra e vou partir para uma outra coisa. Eu não tinha opção, né? Eu precisava tomar uma decisão. Aí eu tomei uma decisão. Eu falei, vou voltar a estudar. Eu não tinha muito o que fazer. Falei, vou começar do zero de novo, dispensei toda a equipe, paguei todo mundo, não fiquei devendo nada para ninguém, mas eu fiquei muito, muito chateada, muito triste, meio que eu fiquei assim, de cama alguns dias, sabe? Foi muito complicado. E voltei a estudar, falei, preciso ir pro Senai. Porque o Senai, aqui em São Paulo, nós temos o Senai Orlando Ferraiolo, super parceiro meu. E lá é todo o setor de construção. E existia um curso, ainda tem, o curso que chama Mestre de Obras. E eu falei, eu preciso disso, porque
Eu preciso entender um pouco mais desse mundo. Eu sempre amei obra, mas eu precisava entender um pouco mais para ter os gatilhos certos, né? Na hora certa de conduzir o problema. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e me inscrevi. Existia uma prova a ser feita, fiz a prova, passei, uma classificação legal e comecei a trabalhar, estudar, não estava trabalhando. Então, eu tive que... É por isso que é melhor trabalhar mesmo com pessoa jurídica. A Terezinha tá falando a melhor coisa, viu, Terezinha? Porque você tem esses percalços aí, se você não tiver bem... Se o seu contrato não for um bom contrato, esse é o momento que o cara tira tudo que você tem, sabe? E tem, infelizmente, existem pessoas que ainda agem de má fé. Ainda, né? Com tudo isso, ainda tem. Mas eu sempre penso assim, né? Deus em primeiro lugar, e o que a gente faz aqui, a gente só paga aqui, nesta vida, né? E aí eu me preparei, estudei durante um ano, né? Me formei. É muito bom, porque o curso, ele te abre um leque de outras coisas que eu não tinha visão, de como lidar com a gestão de pessoas, né? Uma professora maravilhosa, a professora Terezinha. Como lidar com gestão de pessoas, a parte administrativa, que eu tinha pouco, mas lá eu comecei a ter mais conhecimento. Então, assim, eu me preparei durante um ano. E eu digo que o Senai foi uma mãe e de portas abertas, porque assim que eu saí do Senai, eu comecei a ser chamada para trabalhar, porque o Senai fez uma bela divulgação e eu era a única mulher, né, que tinha no curso. O curso é duração de um ano, o Aldair está me perguntando, duração de um ano, todos os dias, de segunda a sexta. E é assim, o horário da noite, né, que é das 7 às 11, se eu não me engano. E é assim, é muito bom. Eu super recomendo para todos, seja engenheiro, arquiteto, para todo mundo que está no ramo. A gente precisa entender um pouquinho mais. E o legal que é assim, a gente compartilha as coisas com essa galera porque eles já vêm do mundo da obra, né? Eles são filhos de pedreiros, de gente que já trabalhava em obra, então eles trazem um legado muito grande. E aí eles não têm aquela informação que você tem, que é a leitura do projeto. Então foi super bacana, eles me respeitaram assim, eram 63 homens e eu a única mulher. Eles sempre me respeitaram muito. E a gente trocava muita informação. E eles falavam, aparece na obra, passa na minha obra. Eu tive muitos convites, né? Vou até contar um caso aqui, muito, muito divertido que aconteceu. E eu fui até a obra, eu ia até as obras deles, né? Onde eles eram encarregados, eles tinham uma posição muito boa, né? E aí isso tudo pra mim agregou muito, né? E aí o Senai me abriu portas nesse sentido. Que saindo do Senai, em 2011, eu já estava empregada como encarregada. Depois que eu saí de encarregada, essa primeira obra foi da igreja. Foi uma igreja, depois eu conto um pouquinho mais os detalhes. Depois eu fui para a WL, que é a empresa que prestava serviço para a Ambev. Lá também, abriu o campo, assim, e aí eu comecei a sair em revista, comecei a ser divulgada, porque até então não existia, assim, as engenheiras que trabalhavam em obra. As engenheiras trabalhavam em escritório de obras, e eu trabalhava em obra, né? Eu ficava, né, dentro da obra. Então, eu era a diferença, o diferencial era esse, né? E voltando aos meus amigos de Senai, que eu mando um beijo para todos eles. Eu sei que talvez eles não devam estar aqui na live, mas eu vou mandar esse vídeo para todos eles, né? É uma amizade que você faz um ano, né? Então tinha o Maquita, eu não vou lembrar o nome de todos, mas o Maquita, a gente chamava ele de Maquita porque ele sofreu um acidente com o Maquita, ele quase morreu. Então, depois que ele superou, aí quando ele voltou para a sala, a gente apelidou ele de Maquita. Então foi muito, muito bom. E olha lá. O Fábio tá me perguntando aqui. Aliás, me ajudou muito nessas parcerias. Saber um pouquinho mais de mão de obra. Porque eu precisava entender. E a única forma que eu tinha de entender tudo aquilo que eu precisava e pedia para fazer é eu indo buscar isso. Né? Então, dessa forma, eu aprendi no Senai, Orlando Ferraiolo, foi maravilhoso. E consegui me profissionalizar com qualidade. E aí sim vieram os parceiros, né? Os parceiros sempre são bem-vindos e eles sempre buscam, viu, gente?
Pensa vocês que não, mas eles vão lá pra saber quem era a pessoa, pra saber referências. As revistas, eu vou mostrar pra vocês as revistas que eu saí, tudo revista de referência. E eles buscaram informação onde? Dentro do Senai. Então, eu tinha um amigo, Gilvan, hoje ele tem uma loja. Quando a gente conheceu, ele era supervisor. Não, acho que ele era encarregado. Ele já era encarregado, ele fazia uma obra em Barueri, uma obra muito, muito grande. E ele vivia me falando, não, você tem que ir lá conhecer a obra, tal. Muito gente fina. Hoje ele tem um material de construção em Guarulhos. A gente tem contato, assim, a gente se fala bastante. E é muito legal quando você vê que os seus amigos, os seus parceiros cresceram, né? De uma forma ou de outra. Isso é muito legal, né? Você fala, pô, estão no caminho, né? A gente estudou. É muito bacana. E aí eu lembro, assim, perfeitamente. Eu fui na obra, tal. E aí eu cheguei na obra no horário de almoço. Tava todo mundo parado, almoçando, e a ele foi me mostrar as casas. Era um condomínio chique. E aí ele foi me mostrar, tal, e aí tinha uma moto, porque era tão grande que ele circulava de moto dentro da obra. Ele tinha um rádio, pessoal, passa no tal setor, ele ia pro setor de moto. E aí eu fiz todo esse, né, conheci essa obra toda com ele andando de moto. Aí chegou o horário de almoço. Só que eu falei pra ele que eu ia, mas eu não avisei que eu ia no horário do almoço. E foi muito engraçado. Porque você sabe que obra não tem tempo ruim. Aí o rapaz chegou e entregou a marmitex dele. Aí ele, Sandra, esqueci de você. Eu não trouxe marmita pra você, eu não pedi uma marmita. Falei, não, esquenta a cabeça comigo, eu não vou comer. Não, mas isso é uma desfeita. Você tá na obra, você veio na minha obra, você não vai comer. Isso é uma desfeita. Aí ele pegou, falou, vou dividir a comida com você. Separou um prato pra ele, pra mim. Aí ele pegou o bife, rasgou assim. Cara, aquilo foi, sabe, aquele momento que você fala assim, e agora, o que eu faço? Se eu não comer, é desfeita. Eu vou comer, eu tô na obra e é isso que me espera a obra. E aí eu comi. Eu não morri, tô aqui hoje viva pra contar pra vocês. Eu nem sei se ele lembra dessa situação, porque pra ele isso era normal, era corriqueiro. E eu não, né? Não, vamos almoçar, talher, garfo. Não tinha nada disso. Gente, mas foi cômico. Quando eu cheguei em casa que eu contei. Ah, então, bem feito. Você fica indo nesses lugares onde já se viu, né? Mas tudo isso valeu muito a pena. Valeu muito, muito a pena. Foi muito engraçado. Essa não é uma das histórias. Eu tenho muitas histórias boas e tristes também. De problemas graves dentro de obra, de funcionário perder dedo, da gente colocar o dedo dele dentro do saco de gelo. É muita coisa que acontece. Você vivencia, né? E você acaba ficando nesse mundo, né? E assim, eu tinha um professor, ele já faleceu, esse professor era do Senai, né? Um excelente professor, Carlos. E ele falava assim pra mim, sabe qual é o meu medo, Sandra? Você tem um coração enorme. E você vai querer, todo mundo vai ser seu filho dentro de uma obra. E você não pode, você tem que ser assim, você tem que ser firme, você tem... E realmente, sabe, em alguns momentos, eu parecia uma mãezona dentro de uma obra. Mas com todo cuidado, né? É sempre com respeito. Aqueles que não me respeitavam, a gente mandava embora mesmo. Teve um caso e a gente teve que mandar embora. Até foi um engenheiro que me deu opção. Falou, você resolve, quer mandar embora? E eu preferi mandar embora porque eu precisava mostrar que existia um respeito. E além de eu ser mulher, né? Que eu não estava ali me vendendo nem nada. Eu era uma mulher casada, bem casada, tinha filhos. E tem um limite, tudo tem um limite. Então eu precisei tomar essa posição, essa frente, e mandar o funcionário embora, né? Mas enfim, deixa eu ver aqui quem que me perguntou, da Iris. Como eu fui parar na casa da Casa Cor? Vou falar assim. As histórias da turma de obra são sempre hilárias, hilárias. Eu vou contar só uma antes de falar da Casa Cor. Muito engraçada. E dentro de uma obra eu não conseguia achar aonde eles escondiam a pinga. Uma loucura. E eu, não, gente, eu tenho que achar. Aí eu fiquei pensando, falei, já sei, eu vou pegar um funcionário, né, um funcionário novo, que era um moleque lá da parte de ferragem. Falei, eu vou levar ele pra obra, a gente tinha que buscar um material fora da obra. Eu levei ele, ó a maldade, levei ele, o Ribamar, não é? Levei ele pra fora da obra, a gente foi lá, fez o que tinha que ser feito. Na volta, eu parei num bar.
ir, porque eles me cobravam, você não vai pro bar com a gente. Não, gente, um dia eu vou pro bar com vocês. E eles tomavam bombeirinho, imagina, né? Eu, mulher, tomando bombeirinho. Mas eu falei, é esse dia, eu vou. Fui, eu e ele. Tomamos, só que assim, ele tomava e eu jogava. Claro, né? Aí ele fechava o olho, não, vamos mais uma dose, mais uma dose. Colocava lá no bar, ele, caramba, meu, você bebe, hein? Mentira. É porque quando ele não tava olhando, eu jogava pra trás, entendeu? Mas eu precisava descobrir aonde eles guardavam a pinga. E eu vi a garrafa, existia um local onde eles dormiam, o abrigo. E eu, às vezes, entrava lá, eu era obrigada a entrar, né, por questão de segurança, tinha que fazer uma varredura. Enfim, sabe onde eles se escondiam? Dentro da mangueira de nível. E eu nunca ia descobrir se não fosse o Ribamar me contar, depois de muitas pingas, me falar exatamente aonde estava sendo escondida a pinga. Então eu tinha mangueira, nunca ia imaginar que dentro da mangueira de nível. E de vez em quando eles vinham, chupavam a mangueira, água, a gente tem que... Gente, nunca. Então assim, tem muitas coisas, eu preciso pegar um dia só para contar as coisas hilárias que acontecia dentro de obra, que eles fazem muito, principalmente quando é mulher, né? Sabe o quê? Não vai descobrir nunca. E aí a gente acaba descobrindo, né? Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês só a capa, tá? Não vou nem mostrar. Eu tava trabalhando na Ambev, ó. Pra quem conhece aí, equipe de obras. Essa aqui é uma revista super, super reconhecida, né? E eu saí, acho que em 4 páginas aqui, falando só sobre o meu trabalho como supervisora de obras. Acreditem, pasmem, mas essa sou eu, tá? Bem diferente, né? Sou eu. Isso aqui é um arquivo, tá? Porque hoje ela tá online. Da Pini. Pra quem conhece, né? A Pini é muito, muito, sim, uma referência de quem tem obras. Essa aqui é a Casa do Construtor. Também foi na mesma época. Acho que uma saiu em setembro, a outra saiu em julho. Teve revista online também, que eu tenho, assim, hoje eu não tenho mais acesso, né? Mas deixa eu abrir aqui pra vocês só darem uma olhadinha. O tema era batom, esmalte e furadeira. E aí eu saí do lado de cá, né? Aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Essa revista também foi super importante. Isso tudo vem com reconhecimento. Logo depois que eu saí nessas revistas, eu fui convidada... Eu até comentei na semana passada, eu sempre esqueço o nome dela, Mônica Vogue, se eu não me engano. Ela que fez a entrevista com algumas mulheres e foi num Dia Internacional das Mulheres e a gente... Foi muito legal, gente. Eles vieram me buscar em casa, fizeram assim... Era um café da manhã maravilhoso só para as mulheres que estavam sendo homenageadas, né? A gente teve lá todo... acho que tinha quase 1000 mulheres lá naquele espaço. Mas a gente ficou num local separado, teve café da manhã. Eu me senti assim uma estrela, uma verdadeira estrela, né? Isso tudo vale muito, né? Porque as coisas que marcam pra gente. Essa revista aqui é da Mostra, ó. A Mostra Sustentável, mais sustentável de 2020. Depois eu falo sobre ela. Vou falar da Casa Cor. Foi a pergunta que o Aldaíris fez. Casa Cor foi assim. Depois que eu me formei no Senai, eu fui trabalhar, né, nessas obras que eu comentei, e eu trabalhei para a WL dentro da Ambev, nível nacional. Queria mandar um beijo pro El, que na época era o dono, só ele e o seu Estevanato, meu patrão do coração, assim, que eu aprendi muitas coisas, amo de paixão, né, assim, são pessoas que, além de ser profissionais, eles enriquecem a gente com amizade, né? Então, a gente teve amizade durante todo esse tempo, até hoje, né? O Wellington ainda me indica para algumas empresas. O último serviço que eu peguei em São Bernardo, último não, penúltimo do penúltimo, que foi numa caixeira, foi indicação dele. Então, assim, tudo isso é muito importante, né? Essa rede que você vai construindo ao longo da sua carreira. E aí, eu cheguei num patamar nessa empresa que eu não tinha mais para onde crescer. Eu não tinha. Então era assim, ou eu fazia engenharia, né, aí eu já estava como supervisora de obras, ou eu fazia engenharia, ou eu simplesmente continuava sendo supervisora para sempre. E aí foi uma fase muito ruim da construção. E aí foi problema que teve da Odebrecht e tal, foi toda aquela confusão. E aí eu me lembro que deu uma caída.
E eu saí da obra e eu falei, bom, é agora. Ou eu volto para estudar, ou eu vou voltar para a obra e não vou conseguir fazer engenharia, porque é muito puxado, gente. Né? Criança não eram pequenos, os meninos já estavam aí com o Gui, acho que já estava com 10 anos, né? Já estava com 10, 11 anos. Mas é muita responsabilidade ser mãe, né? Para todas as mulheres, é assim. A nossa rotina, né? Você trabalha, chega em casa, você tem que trabalhar, você tem os filhos na escola, você tem toda essa preocupação. Então, eu não conseguia conciliar o trabalho, os filhos e mais uma escola, mais uma faculdade. Não dava. Então, eu optei. Eu falei, eu não vou. Graças a Deus, a condição financeira do meu esposo me proporcionava isso. Nesse momento, eu falei, eu vou sair do serviço e não voltei mais para a obra. Fui estudar. Aí foi quando eu entrei na FATEC. Entrei na FATEC, né? Estudei durante meio ano sozinha. Aí eu não consegui classificação, fiquei para a segunda chamada. Eu falei, não, preciso reforçar, preciso estudar mais. Aí entrei num cursinho gratuito, fiz 1 ano de cursinho, depois prestei novamente a FATEC e entrei em 18º lugar. Então, assim, eu sempre falo, todos nós somos capazes, tá? Basta você acreditar e você ter foco e confiar. É fé, gente, né? Eu não sou diferente de ninguém. Eu já tava com 40 anos quando eu entrei. Eu não, né, 40? Tava com 39. Eu, né, 39, quanto tempo fazia que eu não estudava? Fazia 10 do Senai, mas da minha primeira formação já fazia 20, né? Então, quer dizer, o que serve pra mim serve pra todos, né? E aí isso é uma força que vem lá de dentro, que eu não sei, sabe? Uma coisa que vem de mim, assim. Entrei. FATEC, gente, é USP. É USP, porque Terezinha fez, sabe como que é? É puxado, é muito puxado. Os professores não querem saber se você tá trabalhando, se você não trabalha, se você estuda de manhã. É punk. É fácil de entrar, mas é muito difícil de sair, né? E essa foi a versão. Então, logo que eu entrei na FATEC, em 2015, eu sofri um acidente doméstico, quebrei o pé, tornozelo, fiquei 6 meses fora da escola e da faculdade, né? Primeiro semestre, loucura, né? Fiquei muito triste, enfim, faz parte da vida. Mas fiquei firme, forte e continuei. Aí lá a gente tinha que fazer o nosso término de trabalho, a conclusão de trabalho, né? E eu tive muitos amigos lá. E aí a gente trocava, né? Pô, informação. Um já tá fazendo o TG, o que você tá fazendo, né? Pô, eu acho que vou fazer nesse segmento. Muitas informações chegam até a gente. É o mesmo momento que você tem que decidir. Ah, que faculdade eu vou fazer? É a mesma coisa. TG é isso. E aí, como eu já tinha vivenciado, né, o mundo de decoração, tudo, e eu gosto muito disso. Particularmente eu gosto, né? Aí eu falei, poxa, por que eu não vou, então, agregar, né, tudo isso que eu sei com sustentabilidade? Porque hoje o foco nosso maior é sustentabilidade, né? A gente não pode falar de outra coisa em obra se a gente não pensar em ser sustentável desde o princípio da obra. E como eu já tinha aprendido toda a gestão, falei, cara, eu tenho a gestão, eu tenho a Casa Cor, que é, né, parâmetro disso tudo. E eles já estavam fazendo sustentabilidade. Quando eu cheguei, já tinha 1 ano que eles estavam falando de sustentabilidade. Eu falei, cara, é agora, juntar isso aqui com aquilo. Claro, tivemos algumas pessoas que realmente me deram força para isso, me direcionaram para isso, né? Pessoas que fizeram parte aí do meu legado da faculdade, né? E, enfim, e aí eu resolvi. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Não foi fácil. Fazer a Casa Cor entender o que eu queria, o meu objetivo, não foi fácil. 6 meses tentando, mandando e-mail, para ter uma reunião, a primeira reunião, para poder justamente falar, olha, o que eu quero. Porque, gente, vocês sabem, por trás da Casa Cor tem todo um marketing, tem toda uma história. E o que você vai falar da Casa Cor, né? Você vai degrinir a minha imagem falando o quê? Não era essa, a ideia não era essa, eu queria unir. Então, depois de muitas conversas que nós tivemos, né, de muitos aceites, assim, por e-mail, tudo, aí tivemos a primeira reunião, eles entenderam exatamente o que eu precisava, e aí sim, eles falaram, tudo bem, só que o conteúdo vai ter que passar pela gente primeiro, para depois poder sair e ser divulgado. Fechou. Falei, é exatamente isso que eu preciso. Só que para isso você precisa estar aqui. Eles me falaram, você precisa estar aqui, você precisa vivenciar isso aqui, para depois você poder fazer seus relatórios.
Falei, então tá. Tava saindo da faculdade, e aí você tem aqueles intervalos, né, entre uma matéria e outra. Eu consegui tempo. E esse tempo foi suficiente para eu conseguir ficar, né, primeiro ano que eu entrei, acho que foi Casa Cor 2017. Fiquei, e depois, na sequência, em 2018 também. Então, e assim, claro, tive muita participação. Quando eu comecei, não era a Poser, que estava na sustentabilidade da Casa Cor, era... eu esqueci o nome da outra empresa. É Kaplan. Acho que era a Kaplan. E, enfim, voltei. Quando eu voltei, a Verônica já trabalhava com eles, mas ela prestava serviço. E aí, quando a Verônica voltou no outro ano, ela assumiu, né, a sustentabilidade da Casa Cor. Então, é todo um processo, gente. É uma coisa muito bacana. Eu aprendi muito lá. E assim, você acha que, Não, o processo é muito louco, porque é uma gama de coisas que acontece por detrás dos bastidores, que as pessoas que visitam a Casa Cor não têm ideia. Até dos programas que a Casa Cor participa, no sentido de, depois da entrega, né, do espaço, você tem que devolver o ambiente de acordo com aquilo que você pegou. Isso é uma norma. Então, existe uma outra obra, né? É assim, antes da Casa Cor acontecer, existe obra. Acontece o evento Casa Cor. No término do evento da Casa Cor, existe obra de novo. Porque aí tem que demolir tudo que é feito e construir tudo de novo. O que era, como era antes. Então, é muito assim, sabe? É uma vivência. Você tem que estar lá. Você tem que passar para você entender como que funciona. Então, esse processo me enriqueceu muito. Network cresceu absurdamente, né? Porque estar lá, falar da Casa Cor. O término do meu trabalho passou pela Poser, pela Verônica, né, que estava assumindo o relatório, tudo. Não podia entregar para a faculdade sem ter o aval deles. Passou para o diretor, eu esqueci o nome do diretor, deixa eu ver se eu lembro aqui. O diretor da Casa Cor. Vamos pesquisar no Google, né, gente? Porque eu esqueci mesmo. É uma pessoa maravilhosa. E ele me ajudou muito nesse processo, né? Porque é um processo, assim, muito difícil. Deixa eu ver aqui. Não tô achando o nome dele aqui. Fácil. Então, precisar do aval deles, né? Foi bem complexo, e depois o término foi legal. E o trabalho, esse ano, já vai estar na faculdade, então o trabalho vai ficar aberto. Nós tiramos nota 9,5, né? Foi ótimo. Não é o Pedro. O Pedro é um dos diretores, mas é o que toma conta, é o arquiteto responsável pela obra. Obrigado, viu, Adaíris? Mas é o outro, ele tá faz anos lá como arquiteto responsável da obra. O nome dele tá na ponta da língua, mas eu esqueci. E aí o nosso trabalho vai ficar exposto. Nós tiramos 9,5, a nossa banca aí, né, foi bem rígida, e a gente conseguiu agradar a todos aí. E então vai ficar na FATEC Tatuapé, que é Civitar, né? Como que chama? Vitor Civitar. Fica ali no Antônio de Barros Carradial. E aí vai estar aberto para quem tiver Darlan. Darlan, ele mesmo. E então, para quem quiser, para quem conhecer, ver, vai estar lá, né? Exposto lá para estudo. Então, isso tudo, essa foi como eu consegui chegar na Casa Cor, né? E aí, logo depois vem, eu tô olhando um relógio aqui, gente, porque daqui a pouco encerra, né? Depois da Casa Cor, é aquele negócio que eu falo, network, conhecimento. As pessoas começam, me chamaram para fazer a mostra mais sustentável, que foi em Campinas. Que eu fui de coração, porque todo o legado que é feito aqui, ele é colocado, ele é deixado, né? Porque eu sempre, assim, não sei se vocês conheceram Casa Cor muito antes, na década de 90, a Casa Cor era feita num bairro de Pinheiros, Perdizes, eles arrumavam casarão e fazia, né? E algumas casas ficavam legado. E a importância disso, né? Não é legal você ter que fazer, depois você ter que desmontar, né? Porque foi o que eu falei, existe obra antes, durante não, mas depois existe obra novamente. E em Campinas, não. Eles fazem projetos sociais, por exemplo, eles fizeram para o síndrome de Down, e fizeram uma reforma, né? Porque a própria empresa não teria condições de fazer. Foram, acho que 20
30 e poucos ambientes. E aí, o que acontece? Isso, tá me perguntando quem é? Fábio tá me perguntando. Na verdade, Fábio, já era para estar em exposição, tá? Mas teve que passar por outra revisão de outros professores e depois ele vai ficar exposto lá e eu aviso, tá? Assim que tiver lá, eu aviso. E a mostra sustentável que eu estava falando foi feita na Fundação Síndrome de Down. Então ficou o legado e foi maravilhoso. Trabalhar dentro da instituição, sabendo que tudo que você está fazendo vai ficar. Gente, não tem preço. Foi por esse motivo que eu aceitei. Uma coisa assim, foi longe, né? Eu moro em São Paulo, Campinas é 180 quilômetros daqui. Foi tenso, foi difícil, eu tive que dormir em hostel, tive que ficar, né, durante um período. Houve uma despesa bem grande de tudo isso, mas o que a gente faz, que fica, eu fiz com amor, eu tenho certeza que eles estão aproveitando hoje, é um legado maravilhoso, né? Isso não tem preço. Aí aqui, ó, eu saí com a Tânia. A Tânia, nós saímos juntas, fizemos o banheiro de acessibilidade. A Tânia foi minha professora no Carlos de Campos. Então, trabalhar com ela, para mim, foi uma satisfação muito grande, porque, né, de mestre para aluno, e aí a gente trabalhou num determinado momento juntas, né? Então, isso foi muito legal, né? Foi um momento, assim, também, vai ser histórico. E a Infocus, que também é uma outra alça de Campinas, e aqui também a gente saiu com as mesmas fotos, né? Mas falando do nosso trabalho, direcionado ao nosso trabalho, ficou muito bonito. Nós fizemos uma pintura, né? Falando de sustentabilidade. Nós não tiramos o revestimento da parede, nós pintamos sobre o revestimento da parede, justamente para a gente não ter lixo na obra, né? Então, tudo isso, assim, eu venho aprendendo cada vez mais, venho melhorando, porque aí você consegue direcionar. E aí o que acontece? Aí você tem um momento que você fala, gente, eu tô no caminho, mas eu preciso de mais alguma coisa. E aí foi quando eu conheci a Amanda Marques, que já fazia um trabalho super bacana, já de estudo online, né? Que ela, se eu não me engano, ela é de Curitiba. E ela tinha essa plataforma que ela dava cursos online. É uma pessoa, assim, maravilhosa. A gente tem meio que medo, né? Quando as pessoas... a pessoa é grande, né? Nossa, Amanda, ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas depois que eu a conheci, que ela foi minha mentora, nós estreitamos a relação. E eu vi, assim, o quão essa mulher, ela é generosa, ela é de um coração enorme, um profissionalismo que não tem preço. E é assim, me deu um empurrão, né? Me empurrou mesmo para que eu pudesse caminhar nisso tudo que eu venho fazendo hoje. E aí, através ela fez aqui em São Paulo, né? Um trabalho super legal. Foi um final de semana. Eu conheci através dela, aí eu fechei com ela a mentoria. Depois de um ano que eu fiz mentoria com ela, eu conheci o pessoal. No dia que ela fez o evento em São Paulo, eu conheci o Bora na Obra, que é a Rafa e o Alex. Que eles falaram de obra o tempo inteiro. Eu falei, gente, que isso, né? É disso que eu gosto, é disso que eu preciso. Eu preciso estar nesse mundo aí, preciso conhecer essa galera. Mas aí, como eu estava fazendo mentoria com a Amanda, eu tive que esperar um pouquinho. Terminei a minha mentoria com a Amanda e foquei com o pessoal do Bora na Obra. Gente, magnífico. Assim, as experiências, o conhecimento, tudo que eu tô tendo, que tá só agregando, tá me tornando essa pessoa que eu sou hoje. Então, assim, se a gente for, né, olhar para trás, tenho muito a agradecer a Deus em primeiro lugar, né, pela oportunidade, meus pais por ter me dado a vida, e assim sucessivamente. Eu sou grata por mim mesma. Eu tenho uma gratidão por mim, porque eu sou uma pessoa corajosa. Eu sou uma mulher que eu caio, sim. É assim como um monte de gente. Mas, tô me emocionando, gente. É falar pra chorar. Mas, quando eu olho pra trás e que eu vejo tudo isso que eu consegui construir nessa carreira, nessa vida,
assim, não tem preço. Não tem preço. As pessoas que chegaram até mim, as pessoas que ainda estou conhecendo, eu acredito que ainda vou conhecer muito mais gente. Realmente, não tem, assim, eu não tenho palavras, é uma gratidão imensa. É uma coisa, assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês a todo momento, de falar a minha felicidade, as grandes obras, as coisas que estão aparecendo agora, né? Que eu sempre falo, eu plantei, gente. Tudo isso que eu tô colhendo hoje foi plantado. Essa parceria com a Cher Williams, que é uma coisa aí, né? Que, assim, imensamente, eu tô muito grata. Tem as pessoas que estão por trás de mim, né? As Camilas, né? As Camilas estão aqui hoje presentes na nossa live. Eu também, sem elas, não sou ninguém. Por quê? Porque elas fazem toda a minha rede social, elas cuidam disso com muito carinho, elas editam os meus vídeos. Então, se eu for falar, eu preciso pegar uma live só para agradecer todo mundo. Né? Justamente por isso. E eu tenho certeza que eu vou crescer muito. E a ideia da Designer e Conforto é essa. Né? Crescer para que a gente possa trazer as pessoas e fazer com que as pessoas que sejam nossos parceiros cresçam também. Isso é a gratidão. Isso é o Designer e Conforto. Essa sou eu, Sandra Bernardes. Então eu vou parar, senão eu vou chorar. Então hoje eu tô muito, muito feliz. E queria parabenizar todas as mulheres, todas as grandes mulheres que estão junto com a gente. Nós temos um grupo VIP, onde a gente posta as coisas e elas me seguem. E eu tenho certeza que muita coisa boa ainda está por vir. Né? O Jober, que eu conheci também através da Amanda, ele sempre falava, gente, o melhor ainda está por vir. E eu sempre... essa frase é uma das frases que eu levei para minha vida, levo, e é isso mesmo, né? O melhor, sabe do melhor? Então, ele ainda está por vir. Tudo isso que está acontecendo está sendo bom, mas eu tenho certeza que muitas coisas boas vão vir aí pela frente. E eu vou estar engajada em trazer a mulherada aí para aprender um pouco mais e levar todo esse conhecimento. Esse ano é um ano de muitas palestras, e a gente já está tendo convites para fazer palestra fora de São Paulo. Isso é muito bacana e eu estou abraçando essa causa, mesmo que se eu tiver que colocar pessoas competentes para tomar conta das minhas obras, para ficar nesse segmento, eu vou continuar esse legado aí, que vai ser esses eventos. E aí eu vou estar sempre postando o evento para vocês. Domingo nós já temos um, domingo a gente tem um evento que vai ser na Paulista, é aberto, é um encontro de várias mulheres que sabem fazer muitas coisas e vamos estar lá. Depois a gente tem em Campinas, a gente vai ter aqui num shopping em São Paulo também. E aí a gente tá crescendo, e eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por todos vocês que participaram dessa live e todos vocês que vão estar vendo esta live e entendendo um pouquinho mais por que eu sou louca por obra. Eu morro de paixão, não deixo uma obra, se falar, ó, tem um evento, tem uma festa, mas tem uma obra, eu vou pra obra. Imensamente eu vou pra obra, eu não penso duas vezes, e é isso aí. Sabe, gente, muito, muito obrigado mesmo. Continuem me acompanhando. Eu estou com um canal no YouTube também, né? Onde eu posto essas lives. Muito obrigado por todos que falaram que eu sou uma mulher maravilhosa, que eu sou uma mulher maravilha, que eu sou, né, me deram parabéns. Sintam-se abraçados aí, né? Por todos vocês. E o meu carinho que chega até vocês também, tá? Estou aberta aí para dúvidas, perguntas. É só entrar aí e fazer, a gente vai responder. E ó, conto com vocês pra gente ser sucesso em 2020, tá? Porque eu sei que vocês vão estar aí e eu também vou estar aqui torcendo e fazendo parceria. E precisando, e ó, tô sempre falando, vem fazer live comigo, tá? Vem fazer live. Manda lá pra mim no direct, Sandra, quero fazer live com você. A gente pensa num tema, discute um tema e a gente traz a live aqui pra essa galera imensa aí desse Brasilzão afora, que a gente sabe que todo mundo acompanha, né? De uma forma ou outra. A gente tá na mídia, então a gente sabe. Queria mandar um beijo, ó, bem gostoso pra Amanda Marques, do fundo do meu coração. Quero mandar outro pra Rafa e pro Alex, do pessoal do Bora na Obra. Hashtag, né? Como é que é a comunidade pedrada aí, né? Que o pessoal também tá sempre de olho aí no que a gente tá fazendo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui hoje. Lembrando, dia 8, o Dia Internacional da Mulher, de mulheres assim como eu.
Então, meu beijo também para todas vocês. E vocês, homens, não esqueçam de levar um simples abraço, beijo gostoso, uma flor, né? Um cheiro, um carinho para todas as mulheres das suas vidas, que nós somos muito importantes para todos vocês. Fiquem com Deus e muito, muito, muito obrigado. Tchauzinho para todos vocês.